Crudo on Tour. Hoy es un día de celebridades. Estuvimos con Josimar más temprano y tenemos otra celebridad que ha cancelado porque se ha sentido mal, y tenemos la tercera celebridad del día. Estamos en un restaurante muy muy lindo. Es como una especie de pequeña cabaña que ahora me vas a contar. Pero bueno, primero que nada me interesa, se lo pregunté a Josimar y te lo pregunto a vos, ¿qué se siente ser una celebridad básicamente? Eu costumo brincar, em português a gente tem um jeito de brincar, de dizer que eu sou uma subcelebridade. Eu me considero meio assim, porque eu me tornei uma pessoa pública quando eu ganhei um reality show em 2014, então as pessoas me conheceram por causa disso. E eu logo fui pra França, fiquei lá e fiquei quase um pouco menos de 4 anos. Voltei e vi uma oportunidade de poder trabalhar o meu Instagram, minhas redes sociais, para ter uma renda a mais do que só aqui eu consigo ter com o meu negócio aqui. Então, eu mantive uma certa presença na mídia por causa da rede social, mas eu, sim, sou convidada eventualmente para um programa ou de televisão, mas eu não mantenho de verdade, assim, um super canal além das minhas redes sociais. Então, não é mais assim como era quando eu ganhei o reality, que realmente eu tinha a sensação de ser uma celebridade, de as pessoas pararem e me conhecerem na rua. Hoje em dia é só quem realmente me conhece, que vem aqui, isso já se calmou muito. Então eu não vejo tanto dessa forma, assim, eu tento ter responsabilidade com o fato de que eu tenho uma rede social com muita gente, e por isso me preocupo com a forma como eu me expresso ali dentro dessa rede, mas é normal, eu acho. Digo, vi algunos videos tuyos en Instagram que tenés como mucha producción y haces cocina en tu casa y tal. ¿Cómo te llevas con las redes? Que antes que existieran, ¿sentías que necesitabas ese canal de expresión y estuvo buenísimo que aparecieran? Pues son bastante nuevas en general, ¿no? Sim, eu antes produzia bastante conteúdo pro YouTube, e o YouTube é uma plataforma que eu senti que eu precisava fazer um conteúdo mais bem produzido. Então eu tinha uma produtora que prestava, não era dona, né, da produtora. A produtora prestava serviço para mim e fazia um trabalho muito lindo. Eu te convido a olhar no canal do YouTube, tá parado, mas os vídeos antigos são realmente muito bem produzidos, receitas mais publicadas, processos mais extensos. Eu me dediquei mesmo e curti. E aí depois, com o tempo, eu fui percebendo que não era muito sustentável, porque eu tinha um custo muito alto de produção, o YouTube realmente não me remunerava assim, super com relação ao que eu gastava. E aí também percebi que eu tinha uma força maior no Instagram, onde eu posso fazer conteúdos com formatos mais simples, e aí que exigem menos produção. Então aí eu comecei a focar nesse formato, e aí o formato acabou chamando também receitas mais fáceis. Então aí eu tirei o pé do acelerador, comecei a fazer receitas mais simples, e não acho que foi pior nem melhor. Eu acho assim, é mais distante da cozinha que eu faço no meu restaurante. Talvez no meu canal do YouTube tivesse mais a ver, porque eram receitas um pouco mais rebuscadas e tal. Mas, por outro lado, as receitas mais simples, elas são mais reproduzidas. Então as pessoas, eu acho que se beneficiam mais dessas receitas simples. Então, pensando que a minha rede é uma coisa de utilidade para as pessoas que podem aprender alguma coisa comigo, enfim, eu acho que foi bom, sabe, ir pro mais simples. Não sei se eu respondi. Presentate, por favor. Oi? Presentate, por favor. Meu nome é Elisa Fernandes, eu sou chefe de cozinha. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu moro aqui na capital. E eu tenho um restaurante e um bar, que é um bar de vinhos naturais também, aqui na Vila Madalena. A gente tem bastante rótulos, acho que está mais de 140 talvez agora. Ah, Tudo assim, 140 etiquetas. Acho que sim. Mira. Por aí, aqui entra, sai, mas Sim, claro. mais de 100, e tudo servido na taça ou na garrafa. E o menu não tem distinção entre entrada e principal, porque a ideia tem muito a ver com gastronomia, porque eu acabei estudando na França e essa minha formação é bem forte na cozinha. Então eu fiz pratos sem distinção de entrada e principal, para as pessoas compartilharem e provando várias coisinhas, assim como a ideia do vinho, que se você quiser uma garrafa legal, mas senão você pode passear pelas taças e se divertir mesmo. Contame qué te gustaba mucho comer cuando eras chica. Nossa, eu sempre fui uma criança que gostava de comer, sabe? E aí, enfim, sempre fui muito fã de, pão com manteiga só na minha casa, era uma coisa que eu gostava. ¿Con sal? Pão com manteiga. Sal, Manteiga sin sal? com sal. Ah, con sal. Ah, tá bom. Mas uma coisa que eu sempre gostei muito de comer foi, farofas no geral. Não sei se você conhece a farofa. Sim, sim. Né, que é a farinha de mandioca tostada. Sim, sim. Mas a gente pode fazer ela com bastante guarnição, sabe? Dá pra colocar, muita cebola, cenoura, azeitona, carne. Isso fica parecendo quase um cuscuz, assim, sabe? Sim, como um Tanta cuscuz, coisa. claro. E essa era uma coisa que fez muito parte, assim.
¿Quién la hacía más rico en tu casa? ¿Tu mamá, tu abuela, tu papá? Meu pai. ¿Tú? Meu pai, sim. Aí, em casa a gente sempre comeu bem, mas era os finais de semana que a gente fazia coisas mais divertidas. Aqui no Brasil a gente come muito arroz e feijão todos os dias, né? Pelo menos era bastante assim na minha casa. Então a culinária mais inventiva assim vinha pro final de semana, onde a gente queria fazer pratos ou especiais ou mais pesados, que daí no final de Que semana el día a era día, tipo, claro. por exemplo, uma feijoada, você vai fazer uma feijoada e trabalhar. Claro. Então era isso. Eso. ¿Cómo decidiste empezar a trabajar en cocina, empezar a capacitarte en cocina? ¿Qué otra cosa quedó de lado? Si no fuera soy cocinera, ¿qué hubiera sido? Eu acho que se eu não fosse cozinheira, talvez eu tivesse seguido a carreira acadêmica, porque eu sou formada em filosofia e aí eu fiz uma pós. E eu gosto de estudar, então eu acho que seria um caminho que talvez naturalmente eu tivesse. ¿Filosofía te gustaba? Sim, eu formei, mas não era uma paixão, sabe? Era uma coisa que eu tinha interesse, gostei de estudar, mas já logo percebi que não era a minha paixão mesmo, sabe? Então, talvez se eu não fosse cozinheira, seria para a vida acadêmica, acredito. E por que eu decidi ser cozinheira? Foi porque quando eu estava fazendo essa pós, eu me juntei com os amigos e a gente criou uma empresa para fazer eventos culturais, festas, exibições de teatro, enfim, era um tipo um centro cultural que a gente tentou fazer. E aí tinha a parte da comida, e eu comecei cozinhando, e depois foi crescendo um pouco, aí eu comecei a chamar outros chefes para cozinharem no meu lugar, e aí comecei a ver de mais perto, assim, como funciona esse mercado, e curti, me apaixonei, assim. E aí nessa época, alguém me marcou no Facebook para inscrição do Masterchef, e aí, enfim, aí ganhei. Aí, se eu já queria, foi aí que deu certo. Claro. ¿Cómo fue tu etapa de formación en... ¿Cómo va? Eu queria te apresentar meu marido, que é o Guilherme. bueno. Como va? Da importadora. ¿Cómo va? Bien. O Gui que fez a seleção. Él tiene la importadora de vinos. Isso. Mira. E aí ele que fez toda a seleção. ¿Querés sumarte acá? Vení. Lógico. Sí, vení. Vamos. 10 anos aí de história, então foi o Flo nasceu do nosso desejo junto de fazer uma culinária que acompanhasse esse esto. E pra mim era fundamental que tivesse de fato o vinho, a bebida alcoólica no meu restaurante, porque esse tem todo de formação francesa, pra mim me deixou bem essa coisa de que a bebida, quando bem casada com a comida, ela leva a gente uma experiência com o próximo nível. As duas coisas se potenciam. De alegria, de se divertir mesmo. Presentate, por favor. Bom, eu sou Guilherme, marido da Elisa, proprietário do Clô, junto com a Elisa. Sou fundador da Vinho Mix, que é a importadora que traz os vinhos aqui do Clô. Bien. A gente está no mercado há 9 anos, atende tanto restaurante como consumidor final. A gente tem hoje mais ou menos uns 100 restaurantes e uma base de uns 3 mil clientes, 4 mil clientes consumidor final. Muchísimo. A gente atua Chile, Argentina, Portugal, França, Espanha, Itália. E estamos tentando agora ir para os Estados Unidos, aumentando o portfólio devagarzinho. Nosso foco é vinho natural, orgânico ou biodinâmico. E a gente vai fazendo essa curadoria e importando os vinhos. E a gente teve essa ideia de montar o Clô, a Elisa estava junto com a gente, fez uma combinação de comida e é isso. E assim nasceu. ¿Cuándo un vino te resulta interesante para incorporarlo a tu portfolio? A gente monta o portfólio de acordo com as lacunas que a gente tem. Então a gente não procura especificamente um vinho por causa do nome ou do produtor, ou a gente vai analisando dentro do portfólio, que hoje está com 200 rótulos, o que a gente está procurando. Por exemplo, ¿Qué te está faltando, como completando piezas? Sim, às vezes quando tem um produtor que eu gosto muito e ele está liberado, não tá sem importador no Brasil, eu pego ele. Mas, por exemplo, a última viagem que eu fiz com a Elisa para a França, a gente foi procurar vinho de sobremesa, que a gente não tinha. E a penúltima viagem, eu fiz uma pesquisa de vinho encorpado, que a gente percebeu aqui no Clô que tem muita gente ainda que gosta de vinho mais forte, com mais corpo, com álcool mais alto. Então, essas foram as duas últimas inserções que a gente fez no portfólio. Vinhos encorpados e vinhos de sobremesa. Agora a gente está buscando buscando Jerez. Jerez. ¿En dónde? ¿En España? En España. En España. ¿Qué tiene que tener un vino para ser sobresaliente, para ser mucho mejor del resto, para que marque una diferencia? O que a gente preza muito aqui na importadora é que o vinho tem alguns precedentes, que é uva orgânica,
colheita manual, baixa adição de sulfito e levedura indígena. São os 4 pilares. Requisitos para poder entrar en el portfolio. Bien. E aí a questão de gosto, de perfil, a gente tenta respeitar ao máximo o que o produtor quis fazer. Então, se ele quis fazer um vinho laranja com bastante acidez, bastante maceração, a gente vai respeitar essa decisão do produtor. A gente não vai procurar um outro vinho dele que atenda a um padrão de consumo. O nosso papel é mostrar o trabalho do produtor para o consumidor. Não escolher dentro do portfólio o que é mais vendável ou não. Bien. Cuando llega un vino nuevo que es así muy diferente y muy lindo, ¿pensás algún plato en particular para eso o tratás de adaptar los vinos a la carta que ya está y como qué predomina, el vino o la carta de comida en tu cabeza más que nada? Acho que o que predomina é a circunstância. Às vezes eu provo um vinho e falo, nossa, eu acho que isso vai bem com aquele prato que já existe. Ou às vezes eu penso, pô, isso iria bem com tal ingrediente, que eu não trabalho aqui. Então eu penso, pô, poderia criar um prato para esse vinho em particular. Mas muitas vezes acontece de um vinho fazer lembrar um prato que já tem aqui. Como eu mudo com alguma frequência o menu, eu não mudo ele pega inteiro, tipo, tiro todos os pratos e ponho outros novos. Não, eu vou tirando um prato aqui, troco, outro prato aqui, troco. Então, conforme vai mudando também a estação do ano, assim, eu sei que pra você talvez não esteja, mas pra gente tá muito frio agora. Então, eu adaptei o menu pra ficar um menu mais invernal, com mais caldos e coisas quentes. O couvert vira um velouté, né, uma sopa. Então, quando chegar o verão, com certeza tudo isso vai dar lugar a saladas, ceviches e coisas mais frescas. Então, não tem muito uma regra, sabe? Eu vou pensando, às vezes me dá vontade, por exemplo. Agora eu tô com vontade de fazer um corte específico de carne, que eu não sei como chama em espanhol nem em inglês, que é a fraldinha, que é embaixo assim da costela do boi. E eu tô com vontade de fazer isso, então eu vou fazer isso e a partir do momento que esse prato começar a criar forma, eu geralmente faço o vinho e os sommeliers provarem e a gente vai pensando qual vinho marida melhor. Ou às vezes do tipo, pô, você achou que o gengibre ficou muito forte pra não atropelar o vinho, sei lá, e a gente vai tendo essas trocas. Então, apesar de eu ficar responsável da cozinha e o Guilherme do vinho, a gente tem bastante essa troca, né? Tem bastante a troca e às vezes a Elisa tá com alguma ideia de fazer algum prato. Antes mesmo de finalizar, a gente já sabe que vai ser um sucesso com o vinho. Por exemplo, a parata, né, que é um pão amanteigado e um creme de queijo, isso não tem como dar errado com o vinho. Então, quando a Elisa pergunta, a gente já fala, esse aí já ganhou, pode fazer, entendeu? Claro. Não tem ajuste, vai fundo. E tem alguns que a gente fala, mais pra cá, mais pra lá, mas... Contame, por favor, un superpoder que ella tenga, si sos tan amable. Un superpoder que tenga ella. Um superpoder que ela tem? Sí, solo uno. De um só? Un só. De fazer comida delicada com muito sabor. Gran superpoder. Poderia, sei lá, transportar, viajar no tempo, né? Cuéntame de la casa, pues me encantó. ¿La buscaron mucho? ¿Fue una casualidad que la encontraron? Pues es precioso el lugar. Não, aqui esse imóvel, ele era um estúdio de design de uns amigos meus. É uma casa de 1930. O estúdio de design chamava Estúdio Manos, que é da Dani e do Caio. E basicamente eu estava procurando imóvel e quando eu vim visitar aqui, eu pedi para Dani e para o Caio para ser aqui. Eu falei, me cede essa casa, eu quero fazer aqui, por mais que não tenha tanta estrutura, não seja um lugar próprio para fazer uma instalação muito pesada de restaurante, de bar. Claro. Eu achei que isso aqui era o ponto muito charmoso para a gente poder construir alguma coisa. Então foi quase como que um consenso, porque eles estavam aqui. A ideia deles não era sair. Então foi uma conversa... De hecho están en el sótano, hay un sótano donde viven ahora ellos, claro. E foi muito legal, porque foi uma conversa de 2 meses, no qual eles me relataram que eles só alugaram o imóvel para gente. A vos, solo para vos. Porque sabia que a gente ia fazer uma curadoria legal, de comida legal, de vinho legal, e respeitando a arquitetura do lugar. Se você reparar, a gente não mexeu muito na arquitetura. A gente fez esse balcão, fez uma cozinha profissional, fez um corrimão para facilitar uma questão de segurança, andamos com o banheiro para frente. Não mexemos em janela, não mexemos em porta. Claro, los vidrios repartidos quedan preciosos. Eu posso até te mostrar um vídeo que tem do estúdio como ele era antes, né, o Estúdio Manos.
E o Gui conseguiu pegar algumas partes físicas, né? Então, esse balcão, algumas madeiras, e simplesmente eram umas prateleiras antes. Aí ele pegou essas mesmas madeiras para fazer essa Para parte. fabricar. Então, tudo continuou muito com a cara daqui, mesmo que a gente deu uma leve mexida, entendeu? Claro. A gente tentou aproveitar, essas mesas já estavam também, essas redondinhas. Sí. Então a gente aproveitou ao máximo, até por uma questão de sustentabilidade, de duas coisas. De não destruir um imóvel da década de 1930, que não é tombado pelo patrimônio, mas que não faz sentido nenhum você acabar com a história de um... Sí, sí, de un lugar, claro. E ao mesmo tempo aproveitar o máximo de peças que eles tinham aqui dentro para não comprar outra coisa. Y además, aprovechando esto, mantenés como el concepto del lugar y lo resignificás, está Por buenísimo. exemplo, essa escada aqui não tinha barco, né? Esa parece un barco, ¿no? Es como... Chama barco. Ah, barco Então, se llama, eles bien. que Ah, bien. fecharam, então a gente Mira. gostou. Claro. Aquela pedra também é a pedra do... Esqueci o nome agora. Ellos mas também é uma- diseñan mobiliario, ellos muebles, Sim, Diseña muebles. são peças de... piezas de arte, pero que algunas peças son de arte, útiles. e também alguns curadoria para móveis. Ah, mira. Por exemplo, a iluminação também, a gente optou por não gastar numa iluminação nova e jogar essa fora e ficar com essa iluminação também. As plantas também eu comprei, a gente fez uma arquitetura de plantas simples e... Esas son las ventajas de Brasil, que las plantas crecen como Mas também exuberantemente. tem que cuidar, pra cuidar, viu? ¿Ah, sí? Pra subir aqui. Regar, pegar, claro, você se complica. descer, Con la escalera a barco tenés que subir. Uma outra escada, porque essa daí Claro. não ajuda. Sim, é um trabalho, mas era isso, assim, era nosso primeiro restaurante, então a gente... Cuando tuvieron como la idea conceptual del restaurante, de poner juntos un restaurante, y cuando el restaurante estuvo listo, ¿hubo mucha diferencia o les salió parecido a lo que habían pensado? Olha, como eu te falei, a gente não mexeu muito na casa, né? Então, na verdade, dava para ter uma ideia do que seria, não só na parte de arquitetura, mas na parte de temperatura de emoção dentro do restaurante. O que você espera quando as pessoas vêm aqui, qual a experiência, qual a temperatura, qual a emoção que você quer passar. Então a gente já tinha isso muito claro, né, ali. De ser uma coisa aconchegante, de ser uma coisa que as pessoas ficam perto uma das outras, apesar que depois veio o Covid, a gente teve vários problemas com isso. Mas na questão da concepção do restaurante, o que não é vinho e comida, na questão do ambiente, a gente já sabia que ia ser uma coisa acolhedora, uma coisa intimista. E a gente queria que tivesse essa cara de casinha. Às vezes eu brinco que é nosso filho, sabe? Porque é isso, eu não quero... Lógico, pode ser que o restaurante cresça no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente sempre quis que aqui fosse um lugar que a pessoa entrasse e ela falasse, nossa, tem a cara do dono aqui, sabe? Isso foi feito muito na unha, sabe? Então lá em cima, quando você vira aquele móvel que fica, do que a gente chama, né, do passe, que é onde a gente trata a comida, aquele móvel foi todo o Gui que desenhou, junto também com a ajuda do Caio e da Dani, que são os donos. Então, tudo foi feito muito pela gente, sabe? E muito aprendizado disso, porque é aquela coisa, restaurante, às vezes você acha que vai precisar só disso, daquilo. A hora que você vê, você precisa de muito mais coisas. Então, Claro. A gente fez aos pouquinhos e a gente está sempre num constante adaptação. Tanto hoje, para trazer um pouquinho para te encontrar, porque a gente acabou tendo uma urgência para resolver. Então, o Clô, da abertura para hoje, já teve várias pequenas mudancinhas, tanto estéticas quanto no funcionamento, mas sem perder essa cara de um lugar pequeno, aconchegante. Se você quer um lugar com música baixa, iluminação alta, espaço livre para Não é isso aqui. mil coisas, a gente recebe bebês, a gente se organiza para isso, cachorro e tudo mais. Claro. Mas é do nosso jeito, a gente gosta de um ambiente mais agitado. Intimista. E também com uma música um pouquinho mais alta, uma luz um pouquinho mais baixa. É a ideia de um rolê, que é, não sei se você conhece essa palavra em português, mas tipo uma saída, um going out, assim, é o rolê. Então. Para mí hay lo que es importante en los restaurantes, que hoy lo charlamos con Josimar, y que muchas veces no se tiene mucha atención, que es la música. Es como una parte muy importante de la experiencia estar en un restaurante, y a veces el restaurante pone una playlist común y ya. ¿Qué suelen pasar ustedes acá? Porque me imagino como una música muy linda acompañando el lugar. Na verdade, eu faço, DJ. eu faço as playlists, a gente recebe bastante elogio da playlist, a gente vai tentando mudar, às vezes a gente quer dar um toque brasileiro, às vezes a gente quer dar um toque mais funk, às vezes um pouquinho mais música eletrônica, mais com balanço, né? Então... Sí, música electrónica me lo imagino bien para acá, ¿no? Es como una... Tem muito jazz que vi. Jazz também, sim, claro. Aí eu gosto bastante de rap francês, então às vezes a gente põe uns R&B e rap.
Aí às vezes domingo rola uma playlist brasileira com bossa nova, giro Claro. e coisas gostosas, assim, varia muito. Sim. E uma coisa importante falar que também em relação ao imóvel que a gente estava falando é que a gente até hoje a gente conversa com os donos do imóvel para nos auxiliar no que alguma mudança que a gente quer fazer, a gente pede a opinião deles, entendeu? Em respeito à casa que eles forneceram pra gente, que eles já falou, o Caio e a Dani ajudaram a gente a fazer algumas coisas, desenharam Os vasos ali em ali em cima. cima e tal. Então a gente tem esse respeito muito grande por esses dois arquitetos que emprestaram a casa pra gente fazer isso. ¿Esta división ya estaba en la casa original Ya de ellos? existía, ya Sí, existía. mira. Aí a gente fez só essa prateleira, né, que era diferente aqui. A gente realmente, assim, de verdade, a gente mexeu muito pouco. De obra Mira, mesmo, claro. foi pegar o banheiro, que era até no fundo da cozinha, trazer pra frente e fazer a parte da cozinha, que é isolar e tal. Sim. De resto, e o chão, né, que a gente deu uma repaginada no chão. O resto foi, tipo, maquiagem, né, Gui? Foi... Aproveitar Bem, mesmo. Usando la estructura É original. uma coisa que não tem hoje em dia e é uma falta de respeito, entendeu? O vizinho aqui do lado pegou uma casa também de 1930, botou no chão E fez um e fez hangar. um galpão de um hangar. Claro. Eu acho que isso ainda mais na Vila Madalena, que é um lugar histórico de boemia, você pegar um imóvel que tem toda uma tradição de boemia e botar no chão porque você quer fazer um outro sonho e aquilo não serve para você, na verdade você deveria procurar outro lugar, entendeu? Claro. Não ficar... En vez de destruir una zona histórica, alquilar un lugar nuevo y ya, ¿no? Como- Sim. E aqui a gente... Acá la- E aqui são destruyeron todo. várias casinhas, né, se você reparar Claro. em volta. Então a gente fica feliz que a gente tá numa rua paralela da badalação da vila, tipo, onde o pessoal tá na rua, música mais alta, pagode, pessoal paquerando, um clima mais, né, de balada. A gente tá muito perto disso, mas numa rua mais tranquila, que tem mais a Claro. ver com a gente também, que apesar da gente ser animado, aqui é um restaurante também. Então, Acá cerca hay una calle con muchos bares, ¿no? Acá, cuando Sí. venía con el Uber era un bar al lado del otro, grandes. na paralela aqui. Claro, paralela. Mira, ¿cómo se llevan con la cuestión de los premios, que es tan diverso y ser elegido y premiado está a gente bueno? ganhou Y uma es, vez o prêmio. bueno, então, pero de mejor sim, cocina, sim. o sea, una vez sola soy la mejor cocina, nada más, sí, Não, claro. mas foi legal, a gente acredita nos prêmios, a gente acredita nos guias. Eu acredito que, apesar de toda a controvérsia que pode ter em volta disso, são formas de divulgar e acho que dar valor ao trabalho, né, do pessoal do mercado A e B. Então aqui em São Paulo, principalmente, a Veja é bem importante, a revista Paladar. na verdade foi uma surpresa, né? A gente nem tava esperava. a gente tava Inesperado? A gente não esperava muito, porque... Não, porque foi no primeiro ano de abertura e a gente estava concorrendo com dois Tipo, Casa do Porco e e Tantã. Tantã. Então Mira. foi realmente uma surpresa muito agradável e um reconhecimento, principalmente para Elisa. Esse reconhecimento de chefe é muito importante, né, por toda a trajetória dela e de ser o primeiro restaurante dela. Isso. E Claro. vindo do Masterchef, que é uma coisa que não credencia muito. Sim, que tipo, não é nem que não credencia muito, é que às Sim, vezes. credencia, credencia. Não, tipo, acho que talvez resuma muito a só isso. Claro. E existe todo um trabalho que a gente fez depois. E como a gente, apesar de ser um restaurante, a gente se chama muito de um wine bar, um bar de vinhos, foi legal ganhar a categoria de cozinha de bar, porque daí trouxe também uma expectativa do cliente vir aqui beber muito bem e comer bem. Claro. Então, que tem tudo a ver com o que a gente quer. Então foi inesperado, mas foi muito legal e a gente sente que... vira e mexe acaba rolando uma mídia espontânea em função disso. Sei lá, se a Veja vai refazer uma matéria falando dos últimos restaurantes que ganharam. Sei lá, tipo, sempre acaba gerando uma mídia. Então, pra gente é ótimo. E aí a gente deixa do lado de fora justamente pra mostrar que a gente gostou. Claro. Né? Não é todo dia que a gente ganha esse prêmio. É isso. Sim. ¿Qué les gustaría que pase con el restaurante en el futuro cercano? Como? ¿Qué les gustaría que pase con el restaurante en el futuro Qual cercano? o futuro do restaurante? Sim, claro. Feliz? Olha, eu gostaria, deixa eu pensar. Gostaria que a gente pudesse ter mais China de vinho. Claro. A gente tem um sonho de aumentar aqui um pouco para poder receber mais gente, porque está sempre cheio e a gente não consegue receber o número de pessoas que a gente queria receber. ¿Qué capacidad de gente tienen acá? ¿40?
Tem 30 lugares. 30. Ah, chiquito, claro. 36 se tipo na configuração, sabe? Y dos parados ahí afuera en la Isso, 4 más. por exemplo, tá, tô vendo, não dá, mas acho que na configuração máxima uns Tá bom. 36. Mira, claro, es muy pequeño. Eu acho que eu estou muito satisfeito com o que o Flow é hoje. Se eu pudesse almejar alguma coisa a mais, seria a gente ter o aperfeiçoamento da equipe para eu e a Elisa podermos ficar um pouco mais afastados da operação. Mas isso também é uma bobagem, porque a gente ama estar aqui dentro, a gente fala que quer, mas ao mesmo tempo, quando tem a possibilidade, a gente vem para cá. Claro. E também a gente tem o reconhecimento de todo mundo que trabalha aqui, todo mundo que trabalha aqui é muito feliz, muito amigo, muito parceiro. Então é uma equipe que tem alguma coisa para ajustar, mas é uma equipe que é como se fosse uma família, entendeu? Porque o espaço é pequeno, as condições são difíceis, toda hora você precisa estar remanejando coisa e o pessoal... Si no se llevan perfectamente, es como una catástrofe, chiquito. O pessoal é muito solícito no que a gente precisa e a gente consegue retribuir também de uma forma muito próxima com a equipe. Eu acho que essa também é uma parte fundamental do Flow, que é uma família, entendeu? Eu acho que a gente tem também perfis bastante diferentes, sabe? A gente tem 2 ótimos sommeliers, a gente tem o pessoal do salão que acaba tendo um trabalho muito mais operacional ali de montar, desmontar. A gente tem a cozinha com perfis diferentes também. A minha confeiteira, por exemplo, é uma super profissional, meus cozinheiros, enfim. É como se cada um tivesse um papel específico, sabe? Cada um fosse melhor em uma coisa e aí vai Um engranagem que genera... não tem, apesar de terem as funções divididas, eu acho que aqui a gente tem entre aspas, sorte de cada profissional, cada funcionário ter uma qualidade muito própria, sabe? Tipo, né? E eu acho também que a gente fez um ensaio de trazer chefes de fora do país para fazer jantares a 4 mãos com a Elisa. E retomando a pergunta que você me fez, no futuro eu queria ter uma maior rotatividade desse tipo de eventos, entendeu? Então eu gostaria de ter realmente um schedule desses jantares a 4 mãos com chefes de cozinha e com produtores de vinho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente conseguiria sair do patamar de restaurante que a gente está e ganhar um patamar que foi muito feliz, foi muito contente de fazer isso. Que a gente sente que nessa troca, que no restaurante a gente tem que sempre ser bom todos os dias. Então a gente fica repetindo as mesmas coisas e aperfeiçoando elas, sabe? E esse é o trabalho diário. Mas aí quando a gente tem a possibilidade de ter alguém de fora para dar uma arejada e mostrar uma outra forma de cozinhar, uma outra forma de ver, é muito legal. Então a gente, pra cozinha principalmente, é tipo... Porque a gente cozinhou coisas que a gente não imaginou. Mas pro vinho também, né? Porque o portfólio do guia é gigantesco, mas tem a curadoria dele, né? Então é legal quando vem uma coisa de fora. Então é uma ambição nossa, né? De poder criar, de repente, uma agenda, tipo, com chefes daqui do Brasil também, mas internacional, né? Pra badalar mesmo. Esos cruces que estão bueníssimos. Exato. Eu já tenho uma pegada francesa muito forte, então quanto mais eu puder ir para outros lugares, sabe? Como a gente recebeu chefe da Geórgia, da Turquia, da Espanha, para... Bien diferente. Total. ¿Qué cosa hace hoy que te den ganas de seguir cocinando? ¿Qué te motiva a cocinar? O que me motiva a cozinhar? Sí. Eu acho que antes era a minha vontade de comer, sempre, porque eu amo comer, mas hoje em dia eu acho que está muito associado a uma vontade de criar mesmo. Eu acho que tem uma força eu tenho uma vontade de realização muito forte, sabe? De agir, de fazer as coisas, de pôr a mão na massa. E eu sou uma pessoa bem agitada, então hoje o que mais me motiva para estar na frente do fogão é a criação mesmo. A criação. Hoje a gente está no momento de lapidar e deixar o flow mais redondo, mas onde brilha meus olhos mesmo é quando eu vou criar uma coisa, testar uma coisa, sabe? E aí chegar, é o momento de acabar de definir que aquele prato está pronto e tal. Isso para mim acho que é o momento assim, da realização. ¿Hacen como beta tester? ¿Tenés un plato terminado y lo probás con algunos clientes selectos antes de ponerlo en carta? ¿O cómo es el proceso? A gente costuma provar entre a gente. Primeiro eu provo lá na cozinha, vejo e tal. Aí eu provo com o guia, ou às vezes primeiro com o guia, depois com a cozinha. E aí depois eu começo a fazer, tipo, pro sommeliers, aí pro pessoal do salão.
Aí, eventualmente, um amigo ou outro mais próximo, um cliente que sempre vem, porque aqui é tão pequeno que às vezes um cliente ou outro a gente brinca que vira nosso amigo, assim, né, com a diferença e tal, mas às vezes a gente se permite falar, eu vou te mudar um prato novo, você me fala o que você achou? Claro. Tem isso também. Mas geralmente a equipe validando entra no menu. Para terminar, ¿qué es lo mejor que creó hasta ahora? ¿Cuál fue el plato mejor que ella hizo? ¿Cuál te parece? ¿Y por qué? O melhor prato? Sí. O melhor prato foi o hambúrguer de camarão. Mentira! Sério? Sim. Pô, mas o camarão é tão parecido com ele. Não, mas o hambúrguer, ele trouxe... A gente participou de um festival de hambúrguer e quando eu falei pra Elisa que eu queria participar, parecia uma loucura fazer um hambúrguer dentro do Clô. E a gente teve um desafio enorme, a Elisa passou dias e dias pensando e a gente conseguiu fazer um hambúrguer de camarão que todo mundo que vinha comer aqui falava, pelo amor de Deus, nunca comi nada assim. Então eu acho que não é só pela questão do resultado, mas é a questão do inesperado. De você ter uma coisa e conseguir transformar ela numa coisa inesperada e numa coisa genial e com sabor e gostosa. Bien, bueno. Surpreendida. Não Bueno. esperava por essa. Mira, viste que la comida es así, a cada uno le hace cosas distintas, así que... Eu achei que você ia falar das sobremesas. Você não me perguntou, mas eu tô falando. Eu acho que eu faço melhor sobremesa, mas... Lo más interesante para vos hoy del menú, si tenés que elegir algo para comer, ¿qué es? De tu menú actual. Só pode comer um prato. Sí. Não sei, eu acho que meu mexilhão eu gosto bastante. É um mexilhão bem ao creme, assim. Mas acho que o petit vier, né? Eu acho que o petit vier. Petit vier, que é um clássico francês que tem uma boa brasileirada, assim. É uma massa folhada, recheada com purê de mandioquinha, que é uma raiz nossa, cebola, costela cozida lentamente, com Costilla. cebola caramelizada, Sim. e tudo isso está envolto numa couve manteiga, sabe aquela folha? E aí na massa folhada, e aí tem um molho terre de costela com marisco. Lo más interesante, lo más vanguardista de la cocina en San Pablo, ¿qué les parece que es hoy? ¿Por dónde está pasando como la vanguardia de cocinar en San Pablo? Em outros restaurantes, No, en general, claro, en los restaurantes, sí, sí. cozinha de vanguarda, eu acho que o Fami, né? Ah, o Fami é maravilhoso, mas o Fami tem essa linha italiana, não sei te dizer. Eu acho que tem muitos jovens chefes fazendo comidas tipo... La pregunta era si va más por el producto, por la técnica, por la mezcla de eso. Eu ¿Qué es lo más novedoso como idea? Eu acho que agora o pessoal tá fazendo um retorno às coisas simples. Essa é a visão que eu vejo. Não é simples, né? É um retorno a Las esencias. valorizar o produto. O produto em si, né? Como um belo crudo, né? É isso? Eu acho que a gente lugares que talvez nunca serviriam, por exemplo, uma fritura ou um bocadinho, uma coisa pequena, hoje em dia eu acho que fazem, porque entendem o quanto isso é parte da nossa cultura, sabe, no Brasil. Os belisquetes, da cultura de comida de bar, e eu acho que aos poucos isso tá tendo uma aceitação maior, e acho que as pessoas estão com um despertar um pouco maior da consciência de onde vêm as coisas. Então, de saber que um restaurante trabalha, sei lá, com produtos orgânicos, isso pode ser uma coisa que chame a atenção do público. Eu acho que tem uma coisa com um despertar da consciência, tanto de um resgate do passado, para não ter vergonha e, na verdade, ter muito orgulho da nossa própria identidade brasileira, e também um olhar para o que a gente come, de onde vem, sabe? Os produtos locais, né? Que a gente chama de até, sei lá, 500, 600 quilômetros. Acho que isso é muito de vanguarda, né, Li? De você trabalhar Com cercanía. Eu acho que sim. Você não acha? Eu acho Dá isso. valor para ostra de Santa Catarina, não para uma congelada. Claro. Para um peixe que não é tão famoso, mas é que é Daqui da natural costa daqui. brasileira. Eu acho que sim. Tipo, você vê cada vez mais restaurantes servindo peixe como prejereba, que é um peixe aqui da costa brasileira, a vieira, tipo, acho que muita gente quando pensa vieira, pensa uma super vieira canadense e tal. As nossas vieiras da Ilhabela são bem menores, Pequenas. mas eu prefiro trabalhar com elas, e sei que muitos colegas também, apesar de serem menores, que são frescas, vieram de aqui perto. Então, assim, eu acho que é nesse sentido, assim, acho, da consciência, sabe? Sim, consciência ecológica. Eso. Bueno, súper gracias. Gracias a los dos. Obrigada a Gracias. você. Bien, una casa súper hermosa entonces. Esto es Crudo on Tour desde San Pablo y bien, un episodio más.